Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Corpo de Bombeiros deve retomar buscas por homem arrastado por enxurrada em São Paulo. Ministro Rui Costa admite instabilidade do governo com o Congresso por causa de emendas parlamentares. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse agora à noite que a relação do governo com o Congresso passa por uma instabilidade. A fala acontece no momento em que o Executivo precisa da Câmara e do Senado para aprovar o pacote fiscal. Vamos até Brasília com a repórter Ariane Bittencourt, que traz mais informações. Boa noite, Ariane. Boa noite, Giovana. Segundo o ministro, o motivo dessa instabilidade é a insatisfação de deputados e senadores com o bloqueio na liberação do pagamento de emendas parlamentares feito pela Suprema Corte. O ministro Flávio Dino liberou o pagamento nesta semana, mas impôs regras mais rígidas do que as aprovadas pelo Congresso. Para alguns parlamentares, a decisão de Dino foi orquestrada junto ao Palácio do Planalto, o que gerou um clima de tensão entre executivo e legislativo. Mesmo assim, o governo conseguiu que a Câmara aprovasse com placar apertado 2 pedidos de urgência para acelerar a tramitação dos textos do pacote de corte de gastos. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro. A votação reflete também uma instabilidade com a questão das emendas parlamentares. Eu acho que a votação apertada é muito reflexo disso, mas nós vamos intensificar o diálogo, não temos dúvida da aprovação das medidas e de eventual aperfeiçoamento daquilo que está lá, pode ter algum aperfeiçoamento e a gente sempre tem dialogado e até aqui não tem dúvida da aprovação das medidas. Bombeiros procuram um homem que desapareceu ao ser arrastado pela enxurrada em São Paulo. Foi durante a forte chuva que atingiu a cidade nesta quinta-feira. A Caterina Achute atualiza esse assunto agora pra gente. Boa noite, Caterina. Oi, Giovana, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, os bombeiros encerraram as buscas agora à noite e devem retomar ainda nesta sexta-feira. Nas imagens feitas por moradores, é possível ver quando 2 homens brincam na enchente no bairro da Brasilândia, zona norte da cidade. Um deles pula e é levado pela correnteza. O outro também se joga e é arrastado. Um deles conseguiu se salvar, mas Cosme Gomes, de 50 anos, acabou desaparecendo. A forte chuva que atingiu a cidade causou transtornos. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas registrou 4 pontos de alagamentos intransitáveis. Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 árvores caíram, Giovana. Obrigada, Caterina. O fotógrafo mineiro que desapareceu em Paris teve o nome incluído na lista da Interpol de pessoas desaparecidas. A Virgínia Nalon tem as informações. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Giovana. O nome do brasileiro foi incluído a pedido da Polícia Federal do Brasil. Flávio Souza Castro está na lista amarela de desaparecidos da Interpol. Isso serve como um alerta internacional para facilitar a cooperação entre polícias de diferentes países. Flávio estava em Paris a trabalho. O último contato do fotógrafo foi por mensagem no dia 26 de novembro. Ele escreveu para um amigo que iria para o apartamento que tinha alugado, mas não foi encontrado lá. A bagagem que estava no local foi aberta na presença de autoridades, mas nenhuma pista foi localizada. O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, informou que está em contato com autoridades francesas e presta assistência aos familiares de Flávio. Giovana. Virgínia, obrigada e bom trabalho. O parlamento coreano pretende votar no sábado o pedido de impeachment do presidente. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem as informações. Boa tarde, Silvia. Olá, Giovana. Boa noite a todos. Para o impeachment ser aprovado, a oposição vai precisar de pelo menos 8 votos do partido governista. Por enquanto, a atenção se concentra em alguns parlamentares que ainda estão indecisos. O presidente Yoon Suk-yeol é acusado de traição e de golpe à democracia do país pela tentativa de impor a lei marcial que durou apenas 6 horas.
Hoje, manifestantes marcharam pelas principais ruas da capital, Seul, pedindo, além da renúncia, a prisão do presidente. O ex-ministro da Defesa, que ordenou a invasão dos militares no parlamento, está sob investigação e foi proibido de deixar o país. O crime de traição está sujeito à punição de prisão perpétua ou, em casos graves, a pena de morte na Coreia do Sul. Giovana. Silvia, obrigada. O atirador que matou o principal executivo de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos chegou em Nova York 10 dias antes do crime. O homem ainda não foi identificado, mas já se sabe que ele comprou uma passagem de ônibus na cidade de Atlanta e desembarcou em Nova York. Este vídeo foi divulgado agora há pouco. E segundo a polícia, na imagem, o atirador aparece na avenida onde o crime aconteceu, momentos antes dos disparos. Os agentes estiveram também no Central Park, onde supostamente o atirador deixou a mochila que carregava depois de matar Brian Thompson. E olha, vai ser com emoção o final do Campeonato Brasileiro. Tanto a disputa do título quanto a do rebaixamento vão ficar para a última rodada. Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino ainda podem cair para a segunda divisão. No Maracanã, o colombiano Kevin Serna fez o gol da vitória do Fluminense contra o Cuiabá. Com o resultado, o Fluminense chegou a 43 pontos. Mas ainda pode ser ultrapassado por Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, que se enfrentaram em Curitiba na outra partida da noite. Eduardo Sacha abriu o placar para o Bragantino. Eric empatou para o Furacão. Sacha marcou o segundo dele no jogo e garantiu a vitória ao time paulista, 2-1. O Bragantino tem 41 pontos, o Atlético Paranaense 42. As duas equipes e o Fluminense disputam para ver quem escapa do rebaixamento. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você.